Um dia eu desci essa escada tão rápido assim como eles. Hoje já não dá para mais descer correndo assim, não. É perigoso. Meus amados, estamos iniciando o mês de novembro. E o mês de novembro é um mês de ações de graça. Se eu não estou errado, no calendário mundial, a gente tem no dia 23 de novembro, se eu não me engano, o Dia Mundial de Ações de Graça. A gente vê muito essa tradição nos filmes americanos, né? Principalmente nos filmes americanos. E quando a gente assiste, a gente vê que eles sempre fazem o peru de ações de graça, né? Lá naquele país, a tradição é para o país inteiro, porque é o dia mais importante. A gente tem uma tradição diferente no Brasil, né? A gente comemora muito o Natal como um dia mais importante. Mas esse tempo de ações de graça é muito importante na nossa caminhada. Será que a gente tem vivido constantemente com o coração verdadeiramente contente e grato a Deus por tudo aquilo que a gente tem vivido? Eu sei que não é fácil, né? Os tempos de hoje nos trazem muita pressão sobre nossas vidas, nos empurrando a viver uma vida de insatisfação e exigências sem fim. Eu nunca estou contente no sentido de agradecer a Deus, porque eu nunca consegui alcançar aquilo que eu queira. Diante disso, ficou difícil cultivar a gratidão. E a gente deixou de agradecer a Deus, deixou de ser só um desafio, né? Algo que a gente tem que pensar, mas uma necessidade vital para manter o coração em paz e centrado em Deus. E é muito difícil. Eu digo para vocês que diante de todas as circunstâncias da nossa política, da nossa segurança pública, da nossa economia, né? De tudo aquilo que a gente vive em todos os sentidos tem nos desafiado. Dos motivos para a série de gratidão foi justamente olhar para essa necessidade nossa, redescobrir a gratidão como resposta à ação fiel de Deus sobre nossas vidas. Talvez essa caminhada, essa pressão social que a gente vive, né, do sistema, vamos dizer assim, nos empurra a não viver a gratidão, mas nós somos desafiados através dessa série olhar de forma diferente. Em cada sermão seremos convidados a olhar para a história da nossa caminhada e enxergar as marcas de Deus na nossa vida. As pequenas coisas que a gente não percebe e quando a gente vê lá no final, a gente olha e fala assim: puxa vida, como Deus nos abençoou. O texto que leremos hoje nos mostra que a gratidão é possível e necessária em qualquer momento da nossa vida. Nos momentos bons de alegria, nos momentos de enfermidade, de desafios com a saúde, nos momentos de dificuldade financeira, de relacionamentos, nos momentos de alegria, nos momentos em que ganhamos um neto, nos momentos em que não ganhamos um neto. Em todos os momentos. E a gente vê isso muito forte no coração de Davi. Você quer conhecer a história do rei Davi? É muito simples. Lê lá o livro de Crônicas, você vai entender e conhecer o rei Davi. Mas você quer conhecer o coração de Davi, você vai e busca os Salmos. Lá Davi expressa todo o amor que ele tem, toda a gratidão que ele tem, todo o relacionamento que ele tem com Deus. E olhando para isso, para as obras de Deus, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus fez, isso nos dá força e esperança para continuar, esperança e força para começar, recomeçar e motivos para adorar. Por isso eu convido a igreja a abrir o Salmo 103, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmos é Antigo Testamento, 103, não leremos ele inteiro,
Leremos só do verso 1 ao verso 5. Hoje nós vamos fazer algo diferente do que a gente tem costumado a fazer. Acredito que em 90% dos nossos sermões, a gente tem se apegado exclusivamente a um texto bíblico, né? E destrinchado e entendido o texto bíblico, muitas vezes de forma expositiva. Mas hoje a gente vai ler um texto e vai mergulhar em 3 textos diferentes que vão nos reforçar aquele sentimento que tinha no coração do rei Davi. Deixa eu só ligar primeiro o ar-condicionado aqui. Porque aqui em cima está pegando fogo. Amém? Hoje mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Diz Davi: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, que o Espírito, Senhor, que está nessa palavra, Senhor, possa transbordar na vida de cada um de nós. Senhor, tira, meu Pai, tudo aquilo que desvia a nossa atenção, que endurece o nosso coração. Abre-nos, Senhor, para que possamos receber do Teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, o Salmo 103 é um dos mais belos salmos do rei Davi. O que a gente olha é que lá não há nenhuma súplica, nenhum pedido, nenhuma angústia, apenas um convite à lembrança de dar graças a Deus. E a gente pode ver que em toda a poesia do livro de Salmos, Davi não escreve como se escrevesse sem sentimento. Pelo contrário, Davi se derrama através da poesia. São textos poéticos que ilustram e mostram o mais profundo do sentimento deles. Se a gente for olhar os salmos de forma literal, talvez a gente não compreenda muito. Mas quando a gente olha e vê aqui ele falar, bendiga a minha alma. Quando ele está falando de alma, ele está falando de toda a entrega dele, de tudo que ele é, de todo o seu pensamento, seu conhecimento, fé, amor. Ele está se derramando diante de Deus. Então a gente olha para a vida de Davi, para esses salmos e vê toda a expressão de amor e gratidão que ele tem pelo Senhor. E a gente pode também perceber que esse salmo nasce de uma maturidade espiritual de Davi profunda. Porque imagina aquilo que ele está vivendo nesse tempo de vida, já era rei. Quantas angústias, sofrimentos, perseguições, guerras, conflitos e tudo que ele possa ter vivido diante da sua vida, e ele diga, bendiga o Senhor, a minha alma, bendiga sempre o teu santo nome. Ele olha e vê que em todos os momentos que ele viveu, o Senhor estava presente na sua fidelidade. Porque ele perdoou, ele curou, ele redimiu, ele renovou e ele coroou a Davi com a sua presença. Será que nos dias de hoje nós também não sofremos as mesmas pressões que Davi sofria? Eu creio que Davi sofria as suas pressões. Talvez a gente possa pensar que Davi era um cara tão iluminado que nada vinha sobre a vida dele. Sim, ele vivia as opressões.
Ele vivia a pressão do pecado na vida dele. E ele disse: enquanto eu calei meu pecado, meus ossos doíam. Ele foi confrontado com o pecado. Será que ele não foi confrontado também com o poder de ser rei? O orgulho da sua posição social de domínio, será que isso não vinha contra ele e pressionava a sua vida? Será que ele também não era pressionado por ter mais conforto? Eu vi, sem crítica política nenhuma, uma notícia que lá nos Estados Unidos está tendo uma tristeza com o Donald Trump, porque ele mudou o banheiro da Casa Branca. Ai, pastor, o que tem a ver o banheiro da Casa Branca, né, conosco aqui no Brasil, né? É assim, era um banheiro antigo, tradicional da Casa Branca, e a pessoa não satisfeita com aquilo que estava, ele queria algo melhor. Então a gente vê que o conforto, que o poder, que a posição, tudo isso vai nos pressionando a andar e a viver insatisfeitos. Mas o que a gente é chamado a fazer pelo Salmo 103 é nos colocar diante de Deus com a verdadeira gratidão. Lembrando das obras de Deus na nossa vida e confiando no seu cuidado mediante a redenção de Jesus Cristo. Para isso nós vamos ler 3 textos complementares. Quando nós fizemos na escola dominical o estudo sobre como pregar, como fazer um estudo bíblico, a gente falou sobre intertextualidade. Ou seja, eu pego um texto e quais outros textos estão ligados intimamente com esse texto. Eu trouxe 3 textos que vêm muito forte confirmar e reforçar isso que Davi tem sentido e ele tem testemunhado. O primeiro texto é Deuteronômio 8, 11 a 16. Está ali, ele vai projetar o texto. Em Deuteronômio, Moisés nos exorta a lembrar do que Deus tem feito em nossa vida. Vamos ler o texto. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízes e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, ou seja, alcançarem a prosperidade, depois de haverem edificado boas casas, morando nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e o seu rebanho, aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que você tem, ou seja, a estabilidade, se eleve o seu coração, ou melhor dizendo, não deixe que se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Aquilo que nós vivemos e vem nos dando segurança é uma pressão para nos tirar da visão do Senhor. Esse Deus, o quê? Que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele Deus que nos salvou da perdição, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água e que se fez sair a água da rocha para vocês beberem. Diante de um Deus que tirou da morte e que vem dando a vocês providência. Que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. O próprio Moisés nos lembra, nos exorta de que o que Deus tem feito na nossa vida. E Davi traz isso no seu salmo dentro do seu sentimento, porque ele nos exorta a fazer o quê? A bendizer o Senhor com todas as nossas forças. Não com parte das nossas forças, não por um pouquinho tempo, mas na centralidade, na completude da nossa vida e do nosso ser. Devemos viver segundo Cristo nos ensinou.
Por isso que nós somos chamados a viver em gratidão a Deus com todas as nossas forças, não segundo as nossas próprias vontades, mas segundo a vontade do Senhor, reconhecendo que a graça do Senhor veio sobre a nossa vida. É isso que o Davi vem nos exortar nesse momento. O esforço para dar graças a Deus é necessário, porque o dar graças não é algo que flui naturalmente. Ai, pastor, eu sou uma pessoa muito grata, então eu dou graças em tudo. Não é verdade, porque muitas vezes a gente quer dar graça só naquilo que a gente está enxergando e nos momentos bons. Por isso que o salmista Davi diz, esforcem-se, né? Ele diz aqui, o salmista não, Moisés, tenham o cuidado de não se esquecer. E ter o cuidado é se esforçar, lembrando de tudo aquilo que Deus tem feito por nossa vida. Davi sabia disso, por isso ele exorta o seu ser por completo, a sua própria alma, a não se esquecer de nenhum benefício. Será que a gente não deixa passar algumas coisas na nossa vida e às vezes a gente reclama? Eu confesso para os irmãos, e não é segredo, nós tivemos uma reunião do conselho, a última, na segunda-feira, semana passada, quarta-feira, e a palavra que eu trouxe para o conselho foi de 1 Tessalonicenses 5:1. Deem graças a Deus em todo tempo e em qualquer momento da nossa vida. Dizendo que a gente tem que parar de olhar para os problemas do que a gente tem vivido. Não é esquecer, botar debaixo do tapete, mas é olhar e falar o seguinte: na nossa caminhada, quanto de coisa boa que Deus fez. A começar pela nossa salvação. Nossa, isso é uma gratidão eterna que a gente tem. Só por isso nós viríamos felizes. Mas quantas coisas a gente vem caminhando, sem perceber o que Deus tem feito. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, para o mercado solidário, né, para o trabalho do Vida Fértil, né, mais de 4 anos trabalhando, abençoando vidas, e muitas vezes a gente olha e fala, mas não estamos vendo frutos para a igreja. Mas será que os frutos para a igreja são pessoas que vieram e se tornaram membros? Ou foram pessoas que foram alcançadas pelo braço de Deus através da igreja? É mudar a nossa forma de olhar. Olhar com olhar gratidão é ser gratos a Deus, porque ao longo desse tempo, crianças foram alcançadas. Pessoas que estavam mal, vivendo nas trevas, receberam a mensagem do Senhor. Meus amados, quem se lembra das obras de Deus não se perde nas exigências do presente, porque sabe que o mesmo Deus que agiu ontem continua agindo hoje. Nós precisamos parar de olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para aquilo que se apresenta como desafio, e olhar para o Senhor como aquele grande Deus amoroso, presente na nossa vida, em que apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, Ele está presente e nós precisamos ser gratos a Ele. O apóstolo Paulo dá um testemunho. Ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade e eu sei também o que é ter em abundância. Paulo nos ensinando a sua experiência própria. Aprendi o segredo de viver em qualquer circunstância, tanto estar sem fome como passar fome, tanto tendo abundância como passar necessidade. E ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso porque eu sou poderoso? Não. Tudo posso porque eu me contento no Senhor com aquilo que eu vivo. Eu dou graças a Deus por aquilo que eu vivo, tanto na riqueza quanto na pobreza. Quanto em qualquer momento de dificuldade ou de alegria, eu reconheço
que a minha vida é completa no Senhor. Contentar-se não é aceitar passivelmente o que se tem. Eu só tenho isso, então eu estou contente. Não, não é isso. Mas é reconhecer como gratidão que tudo que vem nas nossas mãos, vem das mãos de Deus. O contentamento nasce da confiança na providência de Deus. O povo de Israel era um povo de dura serviço. Quem já ouviu isso? A gente quer ser um povo de dura serviço? Deus chamou o povo e o conduziu no deserto e trouxe providência. Deus, nós não queremos comer maná que nós estamos enjoados, agora a gente quer comer outra coisa. Mas não basta o maná? Não basta vocês virem a coluna de fogo? Não basta ver as nuvens? Não basta a água? Não basta ter saído da escravidão? Tá bom, então comam cordonizas. Deus veio providenciando. O desafio de cada um de nós é olhar para Deus, esse Deus que livrou o povo do deserto, esse Deus que nos resgatou, e olhar para Ele e sermos gratos em todos os momentos da nossa vida. Tem um outro texto também, está lá em Efésios 1, 7 e 8. E essa carta aos Efésios, Paulo exorta a igreja a ser grata pela redenção em Jesus Cristo. Não só pela sua providência, pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Mas também por nossa rendição. Porque nele nós somos redimidos. Diz o apóstolo Paulo: em Cristo temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas de graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O que Paulo está falando para a igreja e fala para nós hoje é que só em Cristo temos nossos pecados perdoados e nossos caminhos endireitados. É só em Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida. Ele é quem nos redime, quem nos resgata do pecado. O rei Davi experimentou algo que Paulo explicitou tão bem. A nossa gratidão deve nascer da nossa redenção. Melhor do que ser remido? O que mais a gente precisa para ser grato a Deus? Talvez a gente misture a nossa gratidão pela comunidade de fé com a gratidão a Deus. Muitas vezes a gente está magoado, machucado por conta do caminho na igreja, na comunidade de fé. Aqui, quando a gente se reúne, porque as pessoas são falhas, são difíceis, a gente vive sobre a imperfeição do pecado. Mas muitas vezes a gente não olha para aquilo que Deus fez na nossa vida como redenção. A gente olha para aquilo que a gente está vivendo na nossa comunidade. E a gente não pode fazer isso. A razão principal da nossa gratidão é a ação de Deus, que nos renova, nos cura, nos liberta e nos traz nova vida. Nenhum outro tem poder para curar, para perdoar, para livrar. Muitas religiões se apresentam, muitos caminhos são colocados diante de nós, mas só um leva à vida eterna, porque só Jesus é a porta para a vida eterna. Por quê? Porque só Ele perdoa pecados. Pode o Papa perdoar pecados? Não pode. Pode um outro ente espiritual perdoar pecados? Não pode. Pode uma religião oriental, um líder ou um ídolo de uma outra religião perdoar pecados? Não pode. Porque pecados têm a ver com Deus. Se tem a ver com Deus, tem a ver com a palavra de Deus. E se tem a ver com a palavra de Deus e tem a ver com Deus, tem a ver com o único sacrifício que é aceito por Deus, que é do próprio Filho que viveu sem pecado. Se não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, continuamos no pecado.
e o nosso destino é a morte. Quando nós nos entregamos ao Senhor e reconhecemos Ele como aquele que nos redimiu, então alcançamos a vida e somos transformados. Na verdade, nós fomos curados em vários sentidos. Curado da distanciamento de Deus, curado daquilo que nos traz imperfeição, curados do pecado. Somos curados das nossas enfermidades. Muitas vezes somos curados da nossa enfermidade física. Muitas vezes somos curados de enfermidades emocionais. Nem tudo é espiritual, mas o Senhor vem com a sua misericórdia. E se Ele tocar, Ele cura e Ele transforma. Nós somos redimidos pela cruz. Por isso que não há espaço. A redenção passa pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se nós não caminhamos em direção à cruz, se nós rejeitamos a cruz, nós estamos rejeitando todo o sacrifício do Senhor Jesus. Se nós rejeitamos a cruz, nós rejeitamos também a mesa do Senhor. E porque fomos redimidos, nós fomos coroados também. Pastor, nós fomos coroados? Sim, já fomos. Nós fomos feitos o seu povo. Nação santa, povo de Deus, que viverá em glória ao lado do Senhor Jesus, mas nós já recebemos essa afiliação com Jesus Cristo. Não somos mais apenas criaturas de Deus, mas agora somos parte, somos o seu povo. E a gente não caminha sozinho como povo de Deus, porque o Espírito Santo é colocado sobre as nossas vidas e nos renova todo dia. Por que o povo de Deus mantém-se firme? Porque o Espírito Santo ajuda. Porque se nós caminhássemos sozinhos, sem o Espírito Santo, certamente nós nos desviaríamos. E o Senhor Jesus, sabendo disso, Ele envia o Espírito Santo para que a gente não fique órfão. E o profeta Isaías, por fim, nos ensina que a gratidão renova as forças de quem confia no Senhor. Olha o que ele diz na sua profecia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Os que esperam no Senhor sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Davi, na sua poesia, ele vem expressar essas figuras que Isaías trouxe. E ele diz, lembrando por isso que é bom vir na escola dominical e guardar, né? Olha só, Davi lembrava daquilo que o profeta disse, e ele diz o seguinte: tua juventude é renovada como a da águia. Nós nos renovamos conforme a águia. Ambas as passagens apontam para o mesmo princípio. Deus renova interiormente aqueles que confiam nele. Eu vi uma série de ilustrações e falam sobre a águia. A águia que voa com as penas caindo e ela se mantém revigorada porque ela troca a pena no ar. E vem uma série de justificativas, mas o mais importante é que a águia mostra que aponta e mostra o vigor. O que Davi está dizendo aqui é que aqueles que confiam no Senhor encontram vigor. A gratidão nasce da confiança, não apenas pelo que Deus fez. A gratidão é ponte. A gratidão é ponte entre o passado e o futuro. E quem derruba a ponte perde o vigor na fé. Quando eu sou grato a Deus por aquilo que Ele fez. Mas eu sou grato a Deus também por aquilo que Ele fará. Quando eu começo a esquecer de tudo aquilo que Deus fez, eu começo a perder a visão daquilo que Deus pode fazer e tem preparado para as nossas vidas. Quem derruba a ponte da gratidão se cansa do esforço de viver
o reino de Deus. Davi fala aqui que ele está aqui, ó, que corre e não se cansa. Ah, não, foi o Isaías. Está aqui. Correm e não se cansam. Correr é esforço. Andar não é esforço. Correr é esforço. Quem derruba a ponte se cansa do esforço de viver no reino de Deus. Porque a porta é estreita. Nós somos chamados a viver um tempo de esforço no sentido de viver segundo a vontade de Deus. Quantas pessoas falam, estou cansado da igreja, estou cansado de servir o Senhor? É por esforço. Nós somos esforçados. Agora, aqueles que confiam no Senhor têm a sua força revigorada. Quem derruba a ponte da gratidão é vencido também pelo tempo, pela desilusão e pelo mundo. Aqui Davi fala que caminham e não se fadigam. Caminhar se aponta para algo devagar, mas constante. Então quem caminha vários quilômetros. Leva tempo o caminhar, mais tempo do que correr. E muitas vezes quem derruba a ponte da gratidão não é grato na sua caminhada. O tempo consome a sua fé. Ele esquece de tudo que Deus fez por ele. E o seu olhar passa a ser só os problemas, as críticas, o cansaço. E eu vejo muitas vezes a gente fala assim, pastor, estou tão cansado da igreja. Está tão difícil a caminhada. Não tenho mais força para participar do ministério, para ajudar, para me envolver. Volte os seus olhos para a gratidão. Relembre o que o Senhor fez na sua vida. E Deus vai animar você. Porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Para concluir, escolha viver em gratidão. Davi nos ensina que a verdadeira gratidão nasce da lembrança e da fidelidade. A gratidão é resposta prática do coração. Gratidão é algo que nós precisamos praticar todos os dias. É uma escolha de cada um de nós. Atravessar a ponte é escolha de cada um de nós. A gente pode viver como aquela hiena triste. Ó céus, ó vida, está dando tudo errado. Deus não olha para mim, né? Não acontece, não cresce, não isso, não aquilo outro. Mas a gente pode escolher olhando para Deus e para tudo que Ele tem feito. Eu confesso para os irmãos, e isso mexe muito comigo. Hoje de manhã, eu fiquei completamente tomado por uma grande alegria. Faz 4 anos que eu estou na igreja. 4 anos me derramando, dando tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E durante muitos anos, a gente olhava e, hoje de manhã na escola dominical, eu vi brotando nos corações a alegria, a gratidão. Nós precisamos, vamos juntos, vamos revitalizar, vamos isso, o amor tem que fazer parte. Uma aula muito boa do Gideão, da Tainá, aquele último momento de fazer a gente ir para um lado, para o outro, algo lúdico, muito importante para a nossa vida, e eu começo a ver aquela vida brotar dentro da igreja. Aquela tristeza, apatia, está borbulhando. E eu falei, Senhor, eu sou grato ao Senhor de todo o meu coração, porque os meus olhos não estavam vendo. E hoje, o Senhor me mostrou que o Senhor tem trazido bênção e amor sobre a Vila IP. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Pai,
Eu sei, Senhor, de tudo que é aquilo que a gente enfrenta. Eu sei das dificuldades. Quando a gente fala de gratidão, Senhor, muitas vezes aquilo não é palpável na nossa vida. A gente escolhe o que é gratidão ou não. Mas uma coisa, Senhor, o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor tem me ensinado, Pai, que gratidão ela vem nessa expressão que vem do fundo do coração, de forma inexplicável. E quando, Senhor, sentarmos à mesa, Senhor, todos juntos, esse momento tem que ser, Pai, da mais profunda gratidão. Não apenas, Senhor, um rito religioso, ou cumprir, meu Pai, mais uma etapa da nossa liturgia, mas que esse momento possa nos trazer à memória todo o sacrifício de Jesus, todo o amor do Senhor por nós, e que isso nos transforme, Pai, e que a nossa percepção de gratidão possa mudar, que nós não deixemos mais nos levar, meu Pai, pelos conflitos terrenos, pelas mágoas, ou por qualquer coisa, Pai, que tem tentado desestabilizar, meu Pai, a nossa caminhada como igreja. Mas que a partir de sentarmos à mesa, possamos regozijar, meu Pai, de alegria, lembrando que o Senhor é bom, presente, poderoso, vivo, e principalmente, Pai, que o Senhor vai voltar. Aviva no Senhor todos os dias, faz transbordar esse desejo de agradecer a Ti, para que tenhamos um coração que nem de Davi, Pai, que com toda a força da sua alma, dá graças a Ti. Louva ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai, se faça presente e aceite as nossas vidas no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.